Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta quais são as duas empresas que concorrem com a Nike pela camisa do Corinthians para 2025. Bora te atualizar também sobre Carlos Vinícius, centroavante de 29 anos de idade, que é alvo de vários clubes brasileiros e está de saída do futebol europeu. Preciso te contar também sobre uma cobrança de clubes das séries B e C contra a CBF. Essa cobrança também inclui times que disputam Libertadores e Sul-Americana. Bora te atualizar sobre Pedrinho BH, o novo dono da SAF do Cruzeiro, prometendo reforços. Quem será o técnico do Vasco? O primeiro nome que surge é de Paulo Pesolano. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e o futuro de Gabigol, que ficou ainda mais distante do Flamengo depois de uma entrevista do presidente Rodolfo Landim. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Se puder comentar bastante também, fica à vontade, beleza? Bora contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Tô colocando jogos dessa segunda-feira, tem São Paulo e Palmeiras, vou de empate. Na Série B, Mirassol e Ceará, vou de vitória do Mirassol. Na Série C, duas partidas, tô indo de vitória do Ferroviário contra a Aparecidense e do São José contra o Confiança. Para participar na Aposta Ganha é super simples, tem link no comentário fixo, você vai clicar, vai se cadastrar, depositou 100% dessa grana, volta em bônus para você. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e já são mais de 50 mil ingressos vendidos para a partida de logo mais 20 horas no Morumbi entre São Paulo e Palmeiras, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Você tem palpite? Quem vence usa o espaço para comentários. Quero contar também que Flaco Lopes, que vive talvez seu melhor momento com a camisa do Palmeiras, vai reencontrar um técnico super importante na carreira dele. Luiz Ubeldia, comandante do São Paulo, era o técnico que foi responsável pela promoção dele ao time principal. A estreia do Flaco Lopes como jogador profissional foi no Lanús, sob o comando de Luiz Ubeldia. Bora falar também sobre John Kennedy, o atacante do Fluminense, voltou a causar. Na semana passada ele havia sido afastado depois de promover uma festa com meninas e outros 3 atletas do Fluminense no mesmo hotel que hospeda Fernando Diniz. Ele foi afastado de uma semana de jogos, foi visto numa balada na quinta-feira e no domingo faltou a mais um treino. Dessa maneira, a suspensão ou a punição para ele pode ser ainda maior. Os outros 3 atletas voltariam a ser reintegrados com o restante do elenco nessa segunda-feira. Bora contar que Eduardo Cudê especularam sobre a possibilidade de o técnico argentino deixar o Internacional. Por meio da sua assessoria, o Cudê descartou qualquer possibilidade de sair do Inter, mesmo depois das vaias e xingamentos dos torcedores colorados para com ele no empate 1-1 contra o Atlético Goianiense nesse domingo no Beira-Rio. Para completar, preciso falar que o Santos planeja um amistoso contra o Boca Juniors, jogo que teria uma homenagem para Maradona e Pelé, os dois dos principais ídolos do futebol mundial e muitos ligados a esses 2 times. E a saideira do giro de notícias é também sobre o Santos. O Peixe não tomou gol em metade dos seus jogos na temporada de 2024. Isso tem muito a ver com a contratação de Fábio Carille, técnico especialista em sistemas defensivos. Na Série B, por exemplo, são 2 jogos, 2 vitórias, 4 gols marcados e nenhum sofrido. Bora falar agora sobre Rodolfo Landim. O presidente do Flamengo resolveu aparecer para jogar um balde de água fria em qualquer possibilidade de prorrogação do contrato com o Gabigol. Esse negócio já andava frio, para lá de gelado, agora então a chance é mínima. É que o Landim voltou a reafirmar coisas que incomodam demais ao Gabigol e também seu representante Júnior Pedroso. Landim ao GE disse o seguinte, abre aspas, como quem assina contrato sou eu, posso dizer que não teve acordo. Em hora nenhuma eu falei sim. A gente teve longas negociações com ele, mas não chegou a um acerto. Ele completa, agora está na mão do Flamengo e também do jogador. Não é uma decisão que fica só na mão do Flamengo, fecha aspas. Só para você entender o contexto. O Flamengo acertou a renovação do contrato com o Gabigol. Esse acordo verbal foi fechado por Marcos Braz e Bruno Spindel em outubro do ano passado. O Gabigol passaria a ter um novo vínculo de 5 anos e teria seu salário aumentado de 1.600.000 por mês para quase 3 milhões de reais. Só que quando esse contrato chega na mão do presidente Rodolfo Landim para que ele assine o contrato, o Landim, diante da fase ruim do Gabigol, da chegada do Tite, que era contrário a essa renovação e da
de uma repercussão muito negativa com torcedores diante de um aumento tão grande do salário, o Landim recuou e desistiu da assinatura do contrato. E toda vez que o Landim diz que não existia acordo, ele incomoda bastante ao atacante e também seu representante, até porque, primeiro que o Gabigol e o Júnior Pedroso já se sentiram traídos pelo Landim. Depois, quando ele volta a insistir nesse tema, aí que o negócio fica ainda mais complicado. Só para lembrar, o Gabigol está suspenso. Na teoria, a suspensão dele em relação ao doping só termina em abril do ano que vem, mas tanto o Flamengo quanto o Gabigol tentam um efeito suspensivo para que ele possa voltar a atuar. Negociações com o Palmeiras, com o Corinthians, entre outros clubes. A informação que eu tenho é de que não há nada fechado, mas o Gabigol está de saída. Quero falar agora sobre o Vasco, que descartou qualquer possibilidade de permanência de Ramon Dias. O técnico argentino chegou a insinuar a possibilidade de permanecer no clube desde que o Vasco fizesse uma proposta para que ele seguisse. Mas o Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco, entrou em contato com o Ramon Dias para afirmar que ele está fora. Não só ele, como toda a sua comissão técnica, o Vasco vai bater na tecla de que o Ramon Dias pediu demissão, ou seja, o Cruz Maltino não terá de indenizar o treinador argentino. Por sua vez, o Ramon Dias certamente vai aos tribunais para afirmar que não assinou nada pedindo essa demissão, e diante desse cenário você pode ter certeza que a briga vai terminar nos tribunais e pode acabar com uma condenação pesada ao Vasco e a 777. O pagamento de multa previsto equivale a todo o restante do salário, e o Ramon Dias e seus auxiliares teriam direito a 28 milhões e 600 mil até dezembro de 2025. Quem que o Vasco vai contratar agora? Cheguei a falar em Pedro Martins, técnico português que está de saída do Algarrafa. Já chegou a conversar com o Botafogo, com o Atlético Mineiro e também com o São Paulo. Mas o nome que surgiu nessa segunda-feira foi de Paulo Pesolano, uruguaio que comandou o Cruzeiro e agora está à frente do Valladolid. O Valladolid está na reta final da segunda divisão do Campeonato Espanhol. É inviável que ele saia por agora, tem mais 5 partidas e o Valladolid nesse momento é o vice-líder do campeonato, ou seja, nesse momento garantindo acesso direto para a primeira divisão. Bora falar agora sobre a empresa de John Textor. A Good Game não é uma empresa do John Textor, né? É uma empresa que o Textor contratou para apontar irregularidades no futebol brasileiro. E foi essa empresa, a Good Game, quem desconfiou, quem levantou suspeitas em relação ao título brasileiro conquistado pelo Palmeiras no ano passado. Pois saibam que a Good Game apresentou um relatório indicando que a vitória do Botafogo contra o Flamengo teve um gol irregular nesse domingo. O Botafogo venceu por 2-0, mas para a Good Game o segundo gol foi ilegal. Tudo por causa de uma falta que teria sido cometida em cima do Fabrício Bruno pelo Diego Hernandes. O árbitro não concordou com essa marcação de falta, deixou o lance seguir e o Botafogo acabou marcando o 2-0. E aí, esse lance ilustra bem como a gente não pode ter a Good Game como um veredito final, como algo determinante. Para mim, a falta não aconteceu. Para vários especialistas de arbitragem, também não houve falta. Então, se a Good Game crava que houve um erro ali num lance subjetivo, eu entendo que não dá para a gente levar uma empresa como essa a sério para determinar que o Campeonato Brasileiro é maculado, que é alvo de manipulações de resultados, que houve uma armação para time A ou B ser campeão brasileiro. Você pensa diferente? Você concorda? Use o espaço para comentários para dizer como é que você avalia esse apontamento feito pela Good Game em relação ao lance que resultou no segundo gol do Botafogo contra o Flamengo nesse domingo. O Botafogo que voltou à liderança do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre Pedrinho BH, o novo presidente, o novo dono da SAF do Cruzeiro. Houve um encontro com o Ronaldo Fenômeno às 16 horas dessa segunda-feira para acertar os últimos detalhes, mas antes disso o Pedrinho já deu entrevistas e falou sobre reforços. A frase foi, abre aspas, a única coisa que nós vamos mudar é o futebol. Não que eu não confie no Paulo André, mas confio no Alexandre Matos, que vai comandar o futebol. Vamos tentar na janela melhorar o nível dos jogadores. Não vamos mudar técnico, o Seabra tem toda a confiança. Vamos dar força para ele trabalhar. E o Gabriel Lima, que é o CEO do clube, vai ficar com a gente porque faz um trabalho magnífico, fecha aspas. Nesse momento, as modificações do Cruzeiro de Pedrinho BH vão se concentrar no departamento de futebol, especialmente com contratações. Pedrinho BH chegou a falar sobre a compra do Matheus Pereira, abre aspas, esse nós vamos comprar, é um negócio antigo e já dá para cravar que tá certo. Só para completar, Pedrinho também foi indagado a respeito das dívidas do Cruzeiro. A dívida era enorme, não é fácil de pagar, mas nós vamos pagar. Se não fosse a dívida, era muito fácil montar um time para combater os grandes, mas tem que assumir os compromissos assinados. Só para completar, o Pedrinho BH vai colocar o seu filho para atuar
como uma espécie de auxiliar do departamento de futebol, mais especificamente de Alexandre Matos. Então o Matos vai ser o diretor executivo de futebol e o filho do Pedrinho vai atuar como uma espécie de auxiliar desse diretor. O novo dono da SAF do Cruzeiro também afirmou que a imprensa vai ter livre entrada na Toca da Raposa e o Alexandre Matos já comunicou por meio das suas redes sociais que trocou a América pelo Cruzeiro. Informação que você soube primeiro aqui no canal. Quero falar agora sobre Carlos Vinícius, você lembra dele? Centroavante que já foi especulado em vários clubes brasileiros. O Palmeiras tentou, nas últimas 3 janelas de transferência, contratá-lo. O São Paulo também fez oferta em janeiro. Mais recentemente, o Atlético Mineiro e o Bahia entraram na parada pela contratação do centroavante de 29 anos de idade, que pertence ao Fulham, tem contrato até junho de 2025 e está emprestado ao futebol turco. No Galatasaray a coisa não tem funcionado muito bem para ele. Temporada atual de só 12 jogos e 2 gols marcados, tá? O período de empréstimo termina em junho e já é certo que o Galatasaray não vai tentar exercer a compra nem a prorrogação desse contrato de empréstimo. Então, a verdade é que o Carlos Vinícius volta ao Fulham para cumprir seu último ano de contrato. E se não vendê-lo agora, o Fulham sabe que vai perder o jogador. Então, não dá para exigir tanto dinheiro. A fase ruim do Carlos Vinícius, que prossegue nesses últimos tempos, não deve garantir uma negociação das mais altas, caminho livre para que o Palmeiras, para que o Atlético Mineiro, Bahia ou quaisquer outros clubes entrem em contato e tentem fechar a contratação do centroavante. Só para lembrar, o São Paulo tentou contratar o Carlos Vinícius em janeiro, mas depois da chegada do André, que veio de Portugal, e a permanência do Caleri, imagino que o São Paulo não vá mais insistir na contratação desse centroavante. Bora falar agora sobre a CBF, que tem sido alvo de cobranças de clubes brasileiros que disputam Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Quero começar com essa informação da Copa do Brasil. Nessa semana a gente vai ter a terceira fase da Copa do Brasil, partidas de ida. E vários clubes de segunda e terceira divisão estão lamentando o fato, a demora da CBF para pagamento das cotas. Quem chegou a essa terceira fase da Copa do Brasil tem direito a uma cota de R$2.200.000. CBF poderia ter feito essa quitação antes, afinal de contas tem clube que já está mais de um mês classificado, mas a CBF deixou para pagar essa cota de R$2.200.000 na semana dos jogos de ida, ou seja, a partir dessa semana, nos próximos dias. Atletas e clubes de futebol com um orçamento menor tiveram dificuldade nesses últimos tempos e imaginavam que essa grana poderia salvar, o que não aconteceu. O pagamento vai ser feito a qualquer momento. Mas não para por aí. Os times brasileiros que disputam Libertadores e Sul-Americana também têm reclamado do atraso da CBF em relação aos pagamentos daquelas cotas por vitória. Você sabe, né? Que vitória na Sul-Americana garante $100.000 de prêmio e vitória na Libertadores garante $300.000 de prêmio. A CBF alega que recebe o dinheiro, mas há uma série de burocracias que precisam ser completadas antes dessa quitação. O dinheiro precisa ser transformado de dólar em real, precisa entrar pelo Banco Central e essa burocracia tem impedido que os clubes recebam a grana. CBF que vai divulgar nas próximas horas o seu balanço referente ao ano passado, faturamento superior a R$1 bilhão. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Quero contar para você quem concorre com a Nike pelo fornecimento de material esportivo da camisa alvinegra para 2025. O contrato com a Nike se encerra em dezembro. Existe até a possibilidade da prorrogação automática desse vínculo desde que as partes concordem. E o presidente Augusto Melo tem adiado essa decisão porque quer conseguir a maior grana possível. Hoje a Nike paga R$30 milhões fixos por temporada, além de uma série de royalties que equivalem a um percentual da venda de cada uma das camisas. O presidente Augusto Melo quis escutar propostas do mercado e foi procurado recentemente por Adidas e Puma. Hoje, a maior possibilidade é de renovação do contrato com a Nike, que tem um acordo dos mais antigos com o Corinthians e tem no timão o seu principal cliente na América do Sul. Só para arrematar, é importante lembrar que existia dentro do Parque São Jorge uma versão de que a Nike não cumpria com os seus compromissos em relação a entregas, material e tudo mais. O Corinthians contratou, por meio do Augusto, uma empresa que fez uma enorme auditoria interna, e essa auditoria apontou que tudo que estava combinado em contrato foi entregue pela Nike nos últimos anos. Se as camisas não chegaram ao ponto final, se as camisas não estavam todas lá, é porque em algum momento dentro do Parque São Jorge a coisa degringolou, e é isso que a auditoria vai precisar apontar nos próximos dias. É aguardada para essa semana, talvez no máximo na próxima, a divulgação dos resultados dessa auditoria. O que o Augusto quer? O Augusto até topa continuar com a Nike, mas quer se aproximar do faturamento que o Flamengo tem com a Adidas. O Fla tinha mais ou menos R$69 milhões
por temporada com a Adidas. Nesse novo contrato que está sendo fechado com a Adidas, o faturamento pode alcançar 100 milhões de reais, dependendo do número de camisas vendidas. O Augusto Melo tem estabelecido como meta se aproximar das receitas do Flamengo, por isso ele está fazendo essa cobrança da Nike, e a tendência é que o acordo de renovação aconteça muito em breve. Prometo ficar de olho nessa história, assim como em todas as outras do mercado. Só queria pedir para deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra. Logo mais às 7 da noite tem programa do Nicola. Abraço, tchau!